E vamos de mais informação. Olha, após 5 sessões, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode ocorrer condenação criminal em segunda instância, antes do trânsito em julgado. Nós procuramos ouvir especialistas sobre a decisão do STF. Para o advogado Michel Saliba, o parecer da Suprema Corte do país já era esperada para quem acompanhava a evolução da discussão dentro do STF, dos votos dos ministros, e foi uma decisão em favor da Constituição brasileira. O julgamento levou em consideração fatos históricos, ou seja, a origem daquilo que é previsto na Carta Magna, na nossa Constituição, retratando a vontade do Constituinte de 1988, quando elaborou a Constituição, do que efetivamente ele queria, ou seja, somente colocar ou efetivar uma prisão de um condenado após o último recurso julgado pelo último tribunal competente. Isso foi e está explícito na Constituição Federal. Segundo ele, a repercussão de toda esta decisão teve como ponto principal a Operação Lava Jato. O caso da repercussão toda se deve ao excesso midiático estimulado pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato deixou de ser uma simples operação policial para se tornar, entre aspas, uma instituição. E ela, de forma massiva, procurou levar à população de que quem fosse contrário à execução da pena em segunda instância era a favor ou seria a favor da corrupção. Eu sou contrário à execução após a decisão de segunda instância e sou, evidentemente, contrário aos atos de corrupção. Agora, a comunicação da maneira maldosa, maliciosa, inverídica, que a Operação Lava Jato fez através de um verdadeiro bombardeio à sociedade, indiscutivelmente acabou acirrando os ânimos. E o Supremo julgou muito bem, porque, como Corte Constitucional, ele está ali exatamente para ter uma posição contramajoritária das vozes do chamado das ruas. O julgamento do Supremo abriu caminho para a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas é bom ressaltar que, mesmo com ele solto, o ex-presidente não poderá ser candidato nas próximas eleições. O Lula não é e não pode, nem o Lula e nem as outras pessoas, outras autoridades, outros políticos, enfim, que estavam presos e que, a partir de agora, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, poderão ser soltos, respondeu os recursos em liberdade, não poderão ser candidatos. Quem segue as turbas somente altera a figura do Barrabás. Hoje é um Barrabás que se solta para se condenar alguém. Daqui a 5 anos será outro Barrabás. Seguir a turba, muitas vezes, é algo delicadíssimo. Nós devemos refletir, ter muita calma, e se há um dispositivo constitucional, ele deve ser cumprido na sua integralidade de forma estrita. Bom, para quem não sabe, doutor Saliba é um dos grandes juristas desse país. Se encontra hoje em Porto Velho, mas ele tem escritório em Brasília e, evidentemente, que não podíamos perder a oportunidade de ouvi-lo. Aliás, a OAB toda, com raras exceções de advogados, apoiou essa decisão do Supremo. Eu não vou discutir a questão constitucional. Aliás, quem sou eu para discutir a questão constitucional? Mas que não há, certamente, convicção sobre essa coisa, ou pelo menos não há um consenso sobre o que diz a Constituição, tanto é que foi 6-5. Quer dizer, e há bem pouco tempo atrás foi 5-6. Então ainda se discute o que efetivamente diz a Constituição ou de que forma se deve interpretar a Constituição. Então, não vou entrar nesse detalhe, porque isso aí é uma questão para jurista. O que eu gosto de falar é o que vem e o que eu ouço nas ruas. Quer dizer, grande parte da população é a favor da prisão em segunda instância. Basta você
você entender, muita gente que era a favor da prisão em segunda instância, no dia que o ex-presidente Lula foi preso, mudou de opinião. Porque daí começou a pensar com o coração. Opa, parei um pouquinho. Se eu continuar querendo que se prenda em segunda instância, que se prenda o governador do Rio, que se prenda o ex-presidente da Câmara, aquele monte de ladrão, confessos. Aquele pessoal que delatou, são réus confessos, são ladrões confessos, são bandidos confessos. Eles confessaram que roubaram e apontaram o dedo para os seus comparsas e para os seus chefes. Só que até ali ninguém dava muita bola para esse povo. Era gente de ladrões de segunda instância. Quando foi preso o Lula, aí parei um pouquinho. O chefe não. Mas aí é uma questão de amor, né? O carisma do Lula, a liderança do Lula, que nós temos que reconhecer. Então, o que a gente imagina hoje? 30% do país estava torcendo para que acontecesse isso que aconteceu no STF, e o restante dos brasileiros, 30%, que é mais ou menos o pessoal da esquerda, o pessoal do PT e mais os outros partidos de menor importância. E o restante não estavam também pensando na justiça, não. Estavam pensando em ver os ladrões da cadeia, que também serve para o outro lado. Se o lado de cá, o lado da esquerda, pensava com o coração, o lado da direita também pensava com o coração. Direita e esquerda, né? Aqui é direita, aqui é esquerda. Então, o que nós temos, na verdade, são polos que estão brigando por cada um pela sua posição ideológica. E isso é muito ruim, porque começa-se a pensar com o fígado. E isso também é ruim. É ruim se pensar com o coração só, mas é muito ruim também, talvez pior, se pensar com o fígado. E é isso que nós temos aqui no país hoje, essa polarização burra da direita contra a esquerda e da esquerda contra a direita, e a gente sabe quando tem os extremos, é muito ruim tudo isso. Eu prefiro ficar entre as pessoas mais sensatas. Agora, fala o doutor Saliba sobre a Lava Jato, que é o apelo popular que buscou a Lava Jato. A Lava Jato, na verdade, ela só conseguiu botar toda essa gente na cadeia, esse monte de ladrão na cadeia, porque teve o apoio popular. E se ela não buscasse o apoio popular, isso não aconteceria. O Cabral, lá do Rio de Janeiro, meu nome dele, Sérgio Cabral, estaria solto hoje. O ex-presidente da Câmara, o Cunha, estaria solto hoje. Porque nunca se teve coragem de prender poderosos. E a Lava Jato escolheu o caminho, talvez um pouco populista, para ter o apoio popular e conseguir botar ladrões, peixes grandes na cadeia. Inclusive um ex-presidente. Só que nós estamos no Brasil. E aí o jeitinho brasileiro, ele tá aí para isso mesmo. Já disse, não vou discutir a questão da Constituição. Votaram correto, não votaram correto? Não sei. Eu só sei que há um imenso sentimento de frustração da população brasileira que gostaria que houvesse justiça. E que os ladrões do país, e não é qualquer tipo de ladrão, não, é ladrão que matou milhares e milhares e milhares de brasileiros com a falta de médicos e hospitais, de atendimentos e remédios e por aí vai. Saneamento, porque dinheiro do Brasil, do sacrifício dos brasileiros, foram jogados no colo de ditaduras de outros países. E pior também, no bolso de muita gente com contas no exterior. Foi uma vergonha o que se fez com esse país. Agora, que há, sem dúvida alguma, do povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, uma enorme sensação de frustração no dia de hoje.